Oi, gente! Boa tarde! Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Espero muito que vocês estejam todos muito bem, tá? Quero saber como vocês, Podem me dizer que vocês são a minha alma desperta em processo. Vou chamar vocês assim a partir de agora. Meus ouvintes são a alma desperta em processo. Muito bom, viu? Ter vocês aqui nesse espaço, escutando a mais um episódio do podcast, A Voz que Cura, onde sentir é muito bem-vindo, né? E é muito bem-vindo também as verdades que a gente encontra por meio dessa voz, tá bom? Aqui é um espaço que eu sei que vocês têm uma escuta qualificada e sei também que vocês podem encontrar um alívio, de algumas coisas que talvez vocês estejam passando no momento, e os assuntos que eu trago aqui pode, de fato, trazer um pouquinho de alívio. Então, aqui você é muito bem-vindo, muito acolhido, muito querido e querida. E acolhida também, tá? Então, respira aí comigo bem fundo e se permita chegar aí por inteiro, por inteira, com mais esse episódio aqui, esse podcast maravilhoso. Então, assim, quantas vezes você já se pegou rolando o feed do celular, comendo algo sem fome, só para matar aquela vontade mesmo? Se distraindo com trabalho excessivo, trabalhando demais, trabalhando até muito tarde, idealizando um amor impossível, ou até mesmo se envolvendo e permanecendo em relacionamentos confusos. Quantas vezes vocês já se pegaram assim? Talvez você não estivesse buscando prazer, talvez você estivesse fugindo de uma dor profunda. E hoje o que a gente vai falar é sobre isso, sobre fugas emocionais. Chega aí, tá bom? E é sobre, na verdade, como voltar para casa dentro de você, Porque uma fuga é como se você, como o próprio nome já diz, você está fugindo de você. E esse podcast vai convidar você a voltar para o seu templo, voltar para a sua casa, voltar para dentro de você. E essas fugas emocionais é a forma que a gente encontra inconscientemente de não tocar na ferida, De não mexer, fugir, E fugir da dor não é curar, pelo contrário, gente? É prolongar e aquilo vai necrosar e no futuro vai se tornar ainda pior. E hoje a gente vai falar sobre essas fugas, tá? De como a gente pode começar um caminho de volta para si. Através da consciência, da coragem, do afeto, do acolhimento, mas olhar de frente para essa dor, tá? E as fugas emocionais, elas são mais comuns do que a gente imagina, A neurociência, ela explica que o cérebro ele foi moldado para buscar prazer e evitar a dor. E aí a gente busca mecanismos automáticos para proteger aquelas emoções desconfortáveis. As fugas mais comuns que hoje em dia a gente percebe, e nos atendimentos eu percebo muito que chega com os pacientes, é a fuga por comida, Na verdade, você come de forma emocional. A fuga por meio da pornografia, do álcool, das compras compulsivas, do vício, por assim dizer. O vício não deixa de ser uma fuga, A fuga por meio também, que é uma fuga muito comum, é uma fuga por relações tóxicas, com aqueles picos emocionais, Ou relacionamentos repetitivos que lhe remeta ou lhe leve para codependência ou dependência. Uma fuga que existe muito hoje é a fuga da espiritualidade desconectada do corpo e da realidade, sabe? É aquela espiritualidade disfuncional, aquela espiritualidade desmedida, descontrolada, onde você deixa de cuidar de você, deixa de olhar para você, para fazer as coisas espirituais, Que isso não é o que Deus incentiva ou nos ajuda a entender.
O trabalho excessivo, quando a gente foge da nossa dor para trabalhar excessivamente. As redes sociais é uma forma de anestesiar a nossa dor. As compras em excesso. Então, eu trouxe aqui, tem várias outras, né? Mas eu trouxe aqui um pouquinho de algumas fugas emocionais que faz com que a gente anestesie a nossa dor. No livro da Nação Dopamina, de Anna Lemberg, ela explica como a busca, né, de prazer imediato pode desregular totalmente o nosso sistema dopaminérgico. E aí cria um ciclo de compulsão e sofrimento. Falando nisso, eu lembrei daquela música, né, de Chico Buarque, onde parte da música ele fala: Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Então, querendo ou não, é uma fuga, né, para silenciar aquela dor. E aí, nesse trecho da música Cálice de Chico Buarque, ele pede, né, para Deus afastar dele aquele cálice. E é justamente, às vezes, o que a gente sente, né, quando a gente quer fugir de uma dor interna muito profunda. É pedir a Deus para tirar aquela dor da gente. Eu lembro também de uma passagem bíblica que ocorreu isso, né, quando o apóstolo Paulo queria tirar aquele espinho na carne ou aquela dor insuportável que ele estava passando. E ele pede para Deus tirar aquele espinho. E é natural, é um processo natural do ser humano, né? Querer fugir, querer tirar aquela dor de qualquer forma. Não pelo método, né, de olhar, de chegar, de entrar, né, mergulhar em si para perceber de onde partiu aquela dor e organizar, mas tirar de qualquer forma e fugir. Agora, por que é que a gente foge da dor, né? É um processo natural do ser humano, mas por que é que a gente foge? Segundo Freud, usamos alguns mecanismos de defesa para poder fugir da dor. Isso é altamente natural do ser humano. E Jung também nos lembra que a gente rejeita em nós muita coisa que a gente enxerga como sombra, né? Como escuridão. A gente tem essa tendência. E tudo que a gente não olha, tudo que a gente não percebe ou não quer perceber, tudo que a gente evita de curar vai nos controlar. Então, a fuga é um sintoma de algo muito mais profundo aí. É uma dor não digerida, uma emoção congelada, uma história não integrada, sabe? A fuga é uma forma de evitar o encontro essas partes negadas por nós mesmos. E aí tem um livro, se eu não me engano, é O Corpo Guarda as Marcas, e tem também o livro A Doença como Caminho. Esses dois livros dão a ideia de que traumas não processados vão se manifestar em sintomas físicos e emocionais lá no futuro. Então, o segredo é realmente olhar para essa dor. Agora, não é tão simples como a gente imagina, né? Mas quando a gente rejeita, quando a gente não olha, o corpo ele guarda as marcas do que a alma não pode ou não quer contar, né? Agora, o que fazer, né? O que a gente pode fazer para encarar essa dor e não fugir, né? Não usar mecanismo de fuga emocional. A gente pode identificar essa fuga e talvez você pode se perguntar: o que eu estou tentando evitar sentindo isso, né? Talvez você escrevendo por 5 minutos por dia, né? O que seria isso? Qual seria essa dor que eu estou tentando evitar de sentir? Nomear a emoção, né? Quando a gente nomeia, a gente ativa o córtex pré-frontal e a gente reduz o impacto de não querer enxergar, né? Consequentemente, o que é inconsciente vai vir trazendo, e aí você anotando e nomeando essas emoções, isso pode ajudar muito também. E conectar com o corpo, né? Onde essa emoção mora no meu corpo. Dê o espaço para sentir, né? Nem que seja poucos minutos, mas faça isso. Porque você fazendo essa técnica, consequentemente vai vir. E respeite o seu sentir, né? O que vier, anote. Isso é muito importante quando se está num processo terapêutico, né? Porque você vai percebendo tudo isso e dentro do set terapêutico a gente consegue conduzir, ajudar o paciente a encontrar as respostas mais inconscientes dele ali. Então, seria interessante fazer isso com um processo terapêutico.
mas você fazendo sozinho, você pode também encontrar algumas respostas. Mas para organizar essas emoções é interessante estar num processo terapêutico, né? Inclusive, eu atendendo meus pacientes ao longo desse tempo que eu venho atendendo, eu desenvolvi um método que eu intitulei Método Vida, né? Onde o paciente ele vai ter condição de perceber de maneira clara e sistemática a sua dor, né? Onde essa dor está levando ele para mecanismos de fuga. E aí, no método, o paciente consegue ver, integrar, despertar e agir. Por isso que o nome é vida, né? O V do vida de ver, né? O I de integrar, o D do despertar e o A do vida de agir. Agora, o que seria o ver? O ver seria o paciente aginte, né? Olhar para essa dor, olhar para essa história. Talvez perguntar o que estou tentando evitar com essa fuga. Né? Trazer consciência, se permitir lembrar sem julgamento daquilo que a gente precisa ver, né? O I é integrar. Quando a gente vê e consegue perceber os traumas, as dores, as dificuldades, a gente percebe que foi partido. E agora a gente já reconhece. Então a gente precisa integrar, acolher essas partes rejeitadas, esses sintomas, esses excessos, né? Tudo isso é você tentando, né? Tentando sobreviver, você se desconectou, né, da realidade por meio dos traumas, e aí veio a fuga para poder você tentar amenizar mais essa dor. Então, integrar seria isso, né? Tentar reunir essa parte rejeitada. O D é despertar, que seria uma reconexão, né, do seu corpo, da sua mente, da sua emoção, né, da sua espiritualidade. Porque talvez se perguntar assim, o que meu corpo quer me contar quando eu fico ansioso? O que meu corpo quer me contar quando eu recorro para as fugas emocionais? O que minha alma está pedindo quando eu fujo? E aí eu lembro de uma canção de Milton Nascimento, o nome da música deixa eu ver, é Tudo que Você Podia Ser. Aí tem uma parte da canção que nos ajuda a entender sobre o que deixamos de ser por medo de sentir. E aí eu acho que a reflexão dessa canção de Milton Nascimento é bem isso, né? É bem esse D do método vida de despertar. E por último é agir. A vida, ela pede posicionamento, né, gente? A vida é movimento. Então, talvez criar escolhas novas, com clareza, verdade. E aí se perguntar que atitude pequena no dia a dia eu posso tomar hoje para me aproximar ainda mais de quem eu quero ser, né? E talvez não fugir dessa dor que eu preciso enfrentar, agir, né? E aí eu digo que a linha que eu trabalho, que é a psicoterapia transpessoal sistêmica, ajuda muito, porque ela faz com que a gente olhe ainda mais além do nosso ego. Enxergar, né, o campo familiar, o inconsciente coletivo, os padrões geracionais e espirituais que talvez estejam envolvidos nessa dor insuportável e que faz com que a gente fuja, né? Essa abordagem, ela entende o ser humano como o ser humano estando numa jornada que precisa ser olhada cada passo dessa jornada. Não tratamos apenas os sintomas, sabe? A gente trata o chamado da pessoa para a vida, né? Por verdade, ela olha para quem de fato ela é. Ela consegue se reconectar com o seu ser dentro de toda aquela experiência, né? De dor, de dificuldade, de sintoma, de sombra que ela carrega, mas que ela possa se aproximar ainda mais da sua essência. E eu sou, assim, totalmente amante, amo a psicoterapia transpessoal sistêmica, porque eu vi de forma muito prática a atuação dela na minha vida, e eu vejo constantemente na vida dos meus pacientes quando eu aplico essa linha, né, de atendimento com os meus pacientes. Faz todo e total sentido. Agora, se você puder, eu gostaria que você colocasse assim a mão no seu peito, respirasse fundo e dissesse assim em voz baixa, sabe, para você:
E se permita dizer para você mesmo, para o seu eu não preciso fugir. Eu posso sentir isso aqui. Eu posso me acolher. Eu posso escolher viver com verdade, né? Sem deixar de fugir dessa dor que eu preciso enfrentar. Diga isso. E à medida que você for enxergando a sua dor, você vai vendo o quanto ela te tornou forte e lhe trouxe até agora aqui. E o quanto ela pode te levar a lugares maravilhosos, né? Então, não deixe de olhar para essa dor, cuide dessa dor, não fuja, não use mecanismo de fuga, né? Decida hoje agir e se permita despertar nesse processo, né? Não utilize das fugas. Acredito que esse momento de utilizar fuga tem que ter um período, né? E que esse período seja hoje o fim, tá? E que você decida não utilizar mais fuga para fugir dessa dor que você precisa olhar, tá bom? Gente, muito obrigada por ter caminhado comigo até agora nesse processo, né? Nesse episódio onde a gente falou um pouquinho sobre as fugas emocionais. Eu espero, assim, genuinamente, amorosamente, que você decida a partir de hoje despertar, não recorrer para fugas emocionais, mas olhe para sua dor. Claro que é um processo doloroso, é complicado, né? Mas você não precisa caminhar sozinho. A gente está aqui, né, para caminhar junto com você nesse processo. E se fizer sentido para você, se você precisar de ajuda nesse processo, mande mensagem, né? Lá no link da minha bio lá na minha bio tem vários links. E o primeiro link é o link que vai direcionar meu WhatsApp, né? Tem o direct do Instagram também, tem os comentários aqui no Spotify, né? Pode mandar mensagem, você não precisa caminhar, né, nessa estrada difícil sozinho. Nós podemos caminhar juntos, tá? Mande mensagem que eu vou escutar e vou te responder com muito carinho, amor e acolhimento. Fugir parece realmente fácil, mas viver de verdade a sua vida, né, como ela é, com todas as suas dores, com todas as suas dificuldades, vai exigir de você coragem, mas vai ser bom, vai ser libertador, tá? E eu acredito que você é capaz para isso. E o primeiro passo de você perceber, de parar de fugir, é ver e sentir, né? E escolher fazer diferente, tá? E aí eu convido a você, a partir de hoje, também aplicar, claro, né? Meu método vida. E vocês vão ver, assim, o quanto é maravilhoso você ver, integrar, despertar e agir para as fugas emocionais. Para que ela não seja dominante na sua vida, a partir de hoje. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Compartilhe com quem também precisa parar de fugir, né, das suas dores e começar a olhar com coragem a partir de hoje. E viver a vida que merece. Você merece viver com consciência, com verdade, com vida. Com o método vida. E aí a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Muito obrigada mesmo por você ter ficado até aqui. Atendendo aos pedidos, eu estou cada semana trazendo, né, uma sugestão de tema. Já tem, assim, vários temas que vocês têm sugerido. Uma amiga querida, vou mandar um beijo para ela, falei dela no podcast anterior, que foi Pri. Ela mandou, assim, um feedback fantástico, ela escutou, amou e deu, assim, várias sugestões de tema. A gente bateu um papo, assim, bem legal. Eu agradeço muito, muito mesmo por vocês interagirem, estarem gostando. Também, se não tiverem, viu, gente, pode falar, não gostei disso. Também já recebi feedbacks, né? Por exemplo, o som de fundo, uma ouvinte falou que talvez estava muito alto. Eu tentei baixar um pouquinho. Percebam também se está legal, né? Conseguindo perceber, porque o tema do podcast é voz que cura. Então é minha voz que vocês têm que ouvir aqui, né? Não é o
o fundo musical que tem que ouvir mais alto. Então, podem mandar sugestões. Eu estou super aberta e amo quando vocês interagem aqui, né, me trazendo sugestões. Muito obrigada mesmo pela contribuição. Só Deus para contribuir e retribuir, na verdade, tudo que vocês têm feito aí. Estou muito feliz com a participação e de vocês estarem aqui, né, caminhando comigo nesse processo, tá bom? Aí na próxima semana, mais um tema, tá? Eu vou estar colocando aqui. Espero que vocês continuem gostando. Um grande beijo, excelente final de semana para vocês.